para mim é um aprendizado, sabe? Eu sou um jornalista, então eu acho que... Somos dois. Então, ou seja, você Agora também quem sabonetou foi ele, hein? Olha lá, é um aprendizado de estresse. É um aprendizado. Não, na verdade, para mim, lidar com a imprensa é muito interessante, porque a coisa que eu mais gosto na minha vida é contar história. E quando a gente consegue criar histórias que são reproduzidas pela imprensa, e eles entendem a sua história, né, e amplificam, né, o trabalho que você criou, né, a ser contado, é muito bacana. Eu sempre penso que a imprensa é a fonte mais importante de notícias que a gente pode ter. A gente olha, tudo bem, você tem os canais, e eu acredito muito em marketing de influência, a gente tem a nossa mídia paga, mas quando você busca, obviamente, uma notícia para poder entender se ela é verdadeira, você vai naquele jornalista ou no veículo de comunicação que você realmente confia. Então, trabalhar com a imprensa e apoiar a imprensa é valorizar realmente quem comunica de maneira verdadeira com o público final. Então, eu valorizo demais o trabalho da imprensa em todos os setores. Obviamente eu trabalho muito mais, eu conheço muito mais a imprensa automotiva e eu sempre cuido para que todas as experiências que nós temos como Audi seja para jornalistas a melhor experiência possível. Eu posso falar com certeza, afirmar para a experiência que eu fui pela Audi como jornalista. Não, você conhece bem. E o interessante de tudo isso é que a gente sabe também o que o jornalista precisa. A gente percebe que eventos de lançamento de imprensa já foram, no passado, grandes festas. Eram investimentos de milhões e milhões em cenografia, em grandes shows, em test drives com uma quantidade infinita tipo de casamento, carros. Né? Era um negócio absolutamente O impressionante. salão do automóvel sendo muito repensado, né? O salão do automóvel ultimamente, né? Super, porque hoje em dia, para nós, e a gente pode falar sobre isso depois, para uma marca de luxo não vale a pena estar num salão do automóvel. Da forma como ele é constituído hoje. Sim, sim. Então, os eventos de montadora, o que a gente tem, o efeito como Audi hoje em dia é, se eu tenho um determinado orçamento para poder fazer um lançamento para a imprensa, eu invisto muito mais meu dinheiro em colocar mais carros à disposição da imprensa para serem testados, porque a imprensa precisa de quê? Do carro para poder testar, de uma boa equipe de foto e vídeo e de uma experiência para que o teste seja conduzido da maneira correta. Todo o resto, obviamente, se você tem dinheiro para poder oferecer uma oportunidade de um bom show, de um bom espetáculo, uma viagem interessante, você consegue agregar. Mas a imprensa precisa disso. Tá certo. De suporte para poder trabalhar. E quando eu faço isso, eu demonstro da maneira mais genuína o respeito que eu tenho pelo jornalista. Claro, você tem algumas dificuldades, né? Saem matérias que a gente não concorda, né? Às vezes a gente tem que sentar com um determinado jornalista para poder conversar, mas isso faz parte do nosso papel como comunicação e assessoria de imprensa. E faz parte do nosso papel também propor pautas, trocar ideias com jornalistas. Sim. O que eu sinto muita falta hoje, e que eu provoco sempre quando eu estou com a imprensa, é que hoje a imprensa ela é muito mais reativa do que proativa. Eu sinto muita falta de receber telefonemas dos jornalistas me sugerindo pautas interessantes, querendo criar histórias com a Audi. Nosso time está à disposição para poder atender. Eu percebo que as ligações que vinham há 10 anos atrás eram muito maiores. Hoje a imprensa espera mais um convite para poder participar de um evento do que liga para poder sugerir pauta ou querer ouvir um executivo. Então, se acomodaram um pouco, talvez. Assim, tem um trabalho. O dia a dia, obviamente, é muito estressante, claro, mas faz parte da nossa função como comunicação e relações públicas também encontrar essas pautas e provocar um determinado jornalista para poder cobrir uma determinada matéria, ou então encontrar no nosso mundo, dentro da Audi, histórias que possam ser repercutidas por um determinado veículo em qualquer tipo de editoria. Quando a gente faz um lançamento, por exemplo, de um produto, eu sempre pergunto para o meu time, e aí, pessoal, automotiva, essa imprensa é uma imprensa que a gente conhece bem, são amigos. Isso aí. Então a gente consegue relacionar muito bem com os jornalistas automotivos. Como é que a gente amplia o nosso foco? Vamos falar com a imprensa de sustentabilidade, de lifestyle, de moda, econômica. Sabe, isso é muito importante. E isso, normalmente, quando a gente chama... quando a gente chama um jornalista de um segmento diferente, para eles é super estranho, eles não estão acostumados a serem convidados. Nós lançamos, por exemplo, o Audi Exclusive Interior, que é a possibilidade que você tem de poder configurar o interior dos seus carros RS com mais de 1 quintilhão de possibilidades. Tem uns RS8 sendo configurados, que eu vou te falar uma coisa, hein? Você viu? Impressionante. Não sei se você estava acompanhando, que, nossa, se tem um que eu falei... Tem um que foi configurado agora em Alphaville, um RS8 lá no Catarina, que foi espetacular. No Catarina agora, que tem uma anterior,
Olha, Essa da anterior eu fiquei sabendo. você está falando da Azul? É. Puxa vida, aquele carro ficou maravilhoso. Então, e a gente fala, beleza, a gente pode repercutir isso com a imprensa de economia ou automotiva. Mas não dava trabalhar, por exemplo, com a imprensa de moda, porque a gente está falando de configuração de um interior de um veículo que é moda pura, estética pura, Verdade. design puro. Então, pra gente, a gente está fazendo agora patrocínio, por exemplo, da Casa Cor no Brasil inteiro. E tudo esse negócio fala com o mercado de luxo também. Mercado de luxo, design, arquitetura. Então, trabalhar com jornalistas... Você pega os próprios parceiros do Motor Grid, não tem só montadora e concessionária de carro. Não. Tem loja de joias, né? Tem isso aí. instituições financeiras de financiamento, seguros. Isso é muito bom. Financiamento é uma delícia. Bom, viu? Energia solar, placas de energia solar. Todas essas coisas. Tanto que acho que os parceiros concessionários do Motor Grid estão todos procurando placa solar, porque realmente é o que você está falando. Todas as montadoras estão buscando a sustentabilidade, até as mais esportivas. Se você pegar o V12 da Ferrari que eu falei, com certeza a emissão dele é muito menor do que um V12 de 8 anos atrás. Muito 10 anos provavelmente, atrás. Sem sim, dúvida, é claro. sem dúvida. A tecnologia mudou muito. Então, você mantém, obviamente, o motor V12, mas a tecnologia, obviamente, ela é toda desenvolvida para poder reduzir Ficou as muito mais emissões. eficiente. A gente olha, mesmo sistemas híbrido leve que a gente tem nos nossos carros da linha RS, são também feitos para poder reduzir de uma forma ou de outra a emissão dos produtos. Então, sim, a tecnologia vem avançando mesmo nos carros superesportivos.